every time he sees my phone, he points at the phone for you to put Baby Shark. And if you don't do it, he starts crying hysterically. So now we're at that stage where I'm like, this is mommy's phone. This is not Noam's phone, but he doesn't quite get it yet. Eu falar o não ou ele falar o não pra mim? Você falar o não. Porque ele fala não pra mim. Quando ele começou a engatinhar, a primeira coisa que ele fazia era ir na tomada. Foi o primeiro não, assim, tipo, não. Se a criança é uma criança de colo e sem querer, às vezes eles têm essa mania de puxar o cabelo. Não pode. Não tem problema. Não pode puxar o cabelo. Tudo bem. É importante para eles, assim, começarem a ter noção do que é perigoso. Eles precisam ouvir. Na verdade, eles até querem ouvir o não. Eu li o livro das Crianças Francesas Não Fazem Manha, né? Que ela fala muito forte isso, de você falar não com firmeza, séria, de uma forma que a criança realmente entenda que você não tá no fundinho rindo. Com as minhas palavras. Se é não, e ela precisa entender. Em todos os momentos que eu tenho que dizer não pra ela, eu sou muito firme com isso, em nenhum momento eu mudo de opinião, dizendo que não, eu falo não, e aí depois eu falo, não, então pode, só porque ela tá chorando. Eu tenho muita dó, ao mesmo tempo que eu quero ser firme, eu quero educar, eu não consigo, eu sou muito contraditória. Cadeirinha de carro. Tem dia que ela dá escândalos, assim, sai fora da casinha. Não quero, bate o pé, chora e luta. E aí dá, assim, uma de Amy Winehouse. E aí eu não tenho coragem de colocar força, sabe? Eu acho que nesse sentido eu peco, não sei, pode ser que não. When he really wants something, he would push things hard, he would throw things around and make a lot of noises and makes all kind of mess. For example, he would take napkin papers and throw it all the way around, and I just let him and clean it up afterwards. I mean, if you don't let him, he would definitely scream. So I'm not a strict style. I don't think I'm a strict style. That's why sometimes my parents, my family, they would be like, no, you can't act like this. He would know you're not that serious. Se o filho fala que sim, a gente também concorda, tem hora que a gente tem que falar não. Eu às vezes até posso, mas eu falo, mamãe, não pode. Porque a gente não pode criar o filho como ele quer, a gente tem que criar como a gente quer. A gente não pode criar o filho como ele quer, a gente tem que criar como a gente quer. Você pode falar comigo como se eu fosse o Guga, como é que você fala não com ele quando ele era tão novinho? Guguinha, não pode botar a mão ali, não pode botar a mão aqui, não pode subir nesse negócio. Quando elas eram mais novas, a Valentina ainda, o não, não adianta só falar, então eu sempre faço o não físico, né? Por exemplo, se ela pegou alguma coisa que não é para pegar, eu tiro da mão dela, boto em algum lugar alto e falo não pode. Se deu um tapa no cachorro, eu seguro a mão dela e falo não pode bater, porque só o não falado não adianta nada nessa idade. So I would just like hold her hand and say nicely like no, and tell her as much as I could that she couldn't touch that thing. He loves to crawl around and he pulls on my mother-in-law's curtains. And I usually do a lot of hand gestures with him. So I always say to him, no. And now every time he goes to the curtains, he turns around, he looks at me and he goes, Oh. Você tem alguma história de você ter visto alguma mãe fazendo uma coisa que você achou o máximo e falou, eu quero ser assim também? Eu tive, foi até a esposa do príncipe. Eu tinha uma mania de brigar com a Maria. Ela pequenininha, né, com 1 aninho, e eu gritava, brigava, não pode, não sei o quê. E uma vez eu vi numa entrevista, quando ela foi chamar atenção, corrigir o filho dela, ela simplesmente ajoelhou à altura dele e foi corrigir ele. Tipo, não pode ser assim. Primeiro que eu tô sempre sentada no chão no mesmo nível dele, né? E aí eu olho bem no olho dele e explico por que eu tô falando não. Então eu falo não porque a tomada dá choque, você vai se machucar, aí não pode. Aí ele fica com uma cara meio malandrinho assim, dá uma risadinha, ameaça aí de novo, mas na maioria das vezes ele não volta a fazer aquilo.
Ele tá numa idade que ele sobe em tudo, ele quer mexer, ele quer não sei o quê. E às vezes eu acho que a gente fala muito não pra ele, sabe? E eu fico pensando assim, tipo, esse não vira uma coisa muito assim, não pode nada. Ao invés de falar não pode, pode esse, sabe? Eu acho que é importante o não ele dá contorno, né? Ele dá regra, que eu acho que é super importante, mas o não toda hora sem explicação, tipo, por que não? I do positive and negative reinforcement. So I try to be, not everything is a no, because I don't want him to feel I'm saying no to him all day. So whenever he does something that is approved, I'm like, sí, muy bien, qué bueno. Instead of like letting him sit there and cry hysterically, I'll try to distract him with something else so that he takes his mind off. I won't put the video on the phone, but I'll take him over to like where his toys are, and I'm like, no, look, let's play with this, let's do something else. E aí, entrevistando outras mães, eu vi uma outra linha de não que eu não conhecia, de você desviar do não e distrair o bebê para não falar não. Eu vi que tem muita literatura sobre esse assunto, mas tem algumas coisas nessa linha que eu achei super interessante, eu acho que vale a pena falar. Eu vi esse site, que é elainegarcia.com.br, que ela resumiu para bebês de 0 a 2 anos, que é meu foco. Ela explica que é uma fase onde os bebês já começam a ter desejos, que ele está pronto para explorar tudo que tiver ao alcance com as mãos, pode puxar o óculos, os brincos da mãe, conheço bem. A disciplina positiva estabelece que os cuidadores não têm uma reação agitada ou que verbalizem aquele sonoro não. Já tá vendo? Contrário do Crianças Francesas. O ideal é não valorizar a situação, afastando a criança do objeto em questão sem dizer nada. Essa atitude irá ajudar o bebê a aprender a controlar seus impulsos. Eu já tinha lido sobre disciplina positiva, mas eu não consigo elaborar assim na hora que tá ali na birra, não é birra, né? Que o Pedro tá ali colocando os sentimentos dele para fora, consigo ser racional e aplicar a disciplina positiva. O não agora faz bastante parte da minha vida. Acredito na disciplina positiva, mas acho difícil de assim, tudo eu vou contornar e não falar não consigo. I was reading a Montessori book, and it's basically saying that trying to say yes. Say, for example, if she wants a glass and you said no, then you need to do something. So next time you don't say no. Like put the glass away so that she doesn't see it. I'm aware of that, but I think it's just really hard to do that in real life for now. I just say no. My house is very kid friendly. Everything is touchable. And I had like the bump things that around the tables, like she wouldn't bump her head or anything. It was kid friendly, kid safety protected. Esses aqui são os móveis da sala escolhidos a dedo, pensando na Manu. Aqui, por exemplo, é um puff. Tinha uma mesinha de vidro, mas a gente trocou pelo puff. O rack é baixinho, que ela também pode se apoiar. Desde pequena ela se apoiava. Então, para mim, foi mais fácil pensar num espaço todo voltado para Manu do que ficar o tempo inteiro falando não pode, tirando da mão dela, né? Porque às vezes ela pega alguma coisa, a criança pega alguma coisa, a gente já puxa da mão. Eu não queria passar por isso. E aqui na sala é o cantinho dela. Todo mundo que chega aqui já sabe que tem que entrar pela porta da cozinha, porque essa porta aqui não dá para entrar. Essa porta social, porque é o cantinho da Manu, onde tem os brinquedinhos dela. Pensei na sala, acho que a minha casa ela é pequena, então eu teria como escolha ou a sala ou o quarto. Eu realmente escolhi a sala por ser um espaço central, assim, um espaço que a gente compartilha muito dos nossos momentos. Antes de eu ter filho, todo mundo falava pra mim que eu não conseguiria manter minha casa arrumada, que eu ia ter que tirar todos os objetos de alcance. E, na verdade, eu sempre consegui manter a sala arrumada. Lógico que vinham alguns brinquedos que tinham os momentos de bagunça, mas eu sempre tirava. Eu nunca desfiz a sala. Eu adaptei algumas coisas, a mesa
de centro tinha algumas quinas, então eu coloquei aquelas proteções que ficam nas laterais, só para evitar acidente. Mas assim, eu não tirei objeto do lugar, eu não tirei um vasinho do lugar. E todos os dias eu tinha que falar por 1000 vezes, tinha que falar, não, esse não pode, esse é enfeite, esse não é brinquedo. E daí ele passou a brincar sem dar muita bola mais para esses enfeites. Quando a mãe francesa tem a sala mais arrumada, ela fica com cara de adulto e ela continua aquela pessoa que, além dela ser mãe, ela é uma pessoa que gosta de sala decorada, que tem um ambiente dela de ser, sei lá, de beber o vinho dela e não só vive nessa imersão de que ela é só a mãe das crianças e a criança ocupa a sala e a criança é o centro da casa, não necessariamente. E eu sempre achei que eu seria a mãe francesa, porque eu adoro uma sala decorada, eu adoro ter esse ambiente e eu não sou totalmente uma mãe francesa, não consegui. Eu acabei de me mudar, a minha mesa é perto do sofá. Não botei até agora livro nenhum, não botei nenhuma decoração, não botei nenhum potinho, eu só fico pensando assim, a Lívia adora subir nessa mesa, a Lívia vai pegar e jogar tudo no chão, melhor deixar a mesa livre para ela. A gente muda.